Olá pessoal, vamos aqui falar sobre o pronome oblíquo átono, mas dessa vez sobre a colocação dele na frase. A gente sabe que o pronome oblíquo átono pode aparecer antes, depois do verbo e também em algumas situações no meio do verbo, o que a gente vai chamar de próclise, ênclise e mesóclise, certo? Então vamos às questões e entender essas regras praticando. Bom, na primeira questão nós temos 4 frases. A primeira, convém que entregue o relatório o mais rápido possível. Vamos encaixar o me. Na segunda, amanhã anunciarei as novas rotinas do setor, encaixando o lhes. Sentindo ofendido, retirou-se do plenário, para encaixar outro se. E quem informará suas novas designações? Vamos encaixar o lhe. Bom, como eu falei agora há pouco para vocês, a próclise é o pronome oblíquo átono que aparece antes do verbo. Analisando a frase da letra A, em algumas situações a própria pronúncia das frases nos dá uma certa intuição do emprego desse pronome. Neste caso aqui, gente, o me ele vai seguir essa intuição, porque olha só, aqui se encaixaria o pronome convém que me entregue. Mas é importante eu dizer a vocês por que não é convém que entregue-me. Nós temos a palavrinha que é uma conjunção. Essa conjunção, ela traz o pronome oblíquo para antes do verbo. O caso de próclise acontece porque essa conjunção é atrativa, ela atrai o pronome, certo? Portanto, próclise na letra A. Na letra B, amanhã anunciarei as novas rotinas. Esse lhes, onde vai encaixar? Será que eu digo amanhã lhes anunciarei? Amanhã anunciarei-lhes? Nenhuma das duas formas. O lhes ele vai encaixar bem aqui, olha só. Lhes, a frase ficaria desta forma. Anunciar-lhes-ei. É estranho? Sim. Não faz parte do nosso cotidiano? É verdade. Mas dentro da norma padrão, textos clássicos, por exemplo, na Bíblia, a gente vai encontrar muito. Então é interessante que a gente saiba utilizá-los. É só você separar o verbo colocando no infinitivo, olha só, anunciar, pega a sua desinência, separa do verbo no infinitivo e dentro dele coloca o lhes. Por que é que acontece a mesóclise? Porque nós temos um verbo que está no futuro do presente, futuro do presente. O futuro do pretérito, nós temos mesóclise. Na letra C, sentindo ofendido, retirou do plenário. Eu vou encaixar, gente, aqui, olha só. Sentindo ofendido, retirou-se do plenário. Professor, por que não? Sentindo ofendido, vírgula, se retirou do plenário. Essa que a intuição não vai ajudar, porque pela intuição alguém pode se confundir e colocar se retirou. Mas há um problema aqui. Veja que nós temos uma vírgula depois da primeira oração que está no gerúndio, a oração reduzida, né? Na segunda oração, portanto, nós não podemos começar uma oração com pronome oblíquo. Então, no caso, o pronome tem que aparecer depois do verbo. Retirou-se e não se retirou. Obviamente, volto a dizer, estamos falando aqui de norma padrão. Na oralidade não tem nenhum problema você dizer, me dê um lápis, me empreste isso. Ok, mas na norma padrão tem as regras e a gente precisa segui-las. Portanto, retirou-se. A número 4, quem informará suas novas designações? Devemos usar esse lhe onde? Aqui, pessoal, olha só. Quem lhe informará sobre as novas designações? Mas, professor, na oração 4 eu tenho um verbo no futuro do presente. Então, não deveria ser como a 2, o pronome aparecer no meio do verbo? Só que aqui nós temos um detalhe que vai fazer a diferença. Veja que nós temos aqui um pronome interrogativo, mas por termos um pronome oblíquo, que, quem, onde, quando, etc., pronomes interrogativos, aliás, nós vamos fazer uma próclise. O pronome vai anteceder o verbo. Na frase número 2, veja que nós não tínhamos pronomes oblíquos, tínhamos um advérbio. Advérbio também pede próclise, mas no caso da frase anterior, nós tínhamos uma vírgula, então não posso começar a frase pelo pronome oblíquo, portanto ele ficou no meio do verbo. Conclusão, a alternativa C será a correta, certo? É isso.